Jeremias 31. Como você sabe, é a segunda parte do sermão da manhã. E como eu já li o texto inteiro, que vai do versículo 27 até o versículo de número 40, então eu farei uma leitura menor nessa noite. Eu lerei a partir do versículo de número 33. O 33 e o 34. A leitura, só a leitura. Mas lembrando que nós estamos vendo todo esse contexto, do 27 até o 40. Então, leitura só do 33 e o 34. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Meus irmãos, pela manhã nós ouvimos promessas do nosso Deus, que são promessas administradas no contexto da nova aliança. Na verdade, nós começamos a ouvir acerca dessas promessas. Eu mencionei que são pelo menos 7 aqui descritas nesse texto. E ouvimos 2 pela manhã. A primeira é relacionada à unificação ou à reconciliação que Deus ele promove no meio do seu povo, sendo visto especialmente no início desse contexto aqui, a partir do versículo 27, onde ele fala de uma unificação entre a casa de Israel e a casa de Judá, o reino do norte e o reino do sul, um símbolo aqui da união do povo de Deus, que Deus reconcilia o seu povo com ele mesmo e uns com os outros. É uma bênção da nova aliança prometida e que já começou a ser cumprida desde a vinda de nosso Redentor. A segunda bênção, a segunda promessa que eu destaquei pela manhã, ela tem a ver com o conhecimento do Senhor. Promessa essa que eu vou citar daqui a pouco mais uma vez, sendo que pela manhã o foco da promessa número 2 está na ação regeneradora do Santo Espírito de Deus, que assim coloca em nossos corações a lei do Senhor. Ele grava em nossos corações a lei do nosso Deus. E como vimos também, isso não é, o contraste aqui não é que há uma lei diferente, não é isso, não é essa a ideia, mas a ideia de uma nova administração, de uma nova forma de conceder a sua lei. A mesma lei, só que agora sendo dada a nós nesses termos, internamente. Mas as duas coisas eram verdade na antiga aliança e são verdade na nova aliança. Na antiga aliança, ele deu externamente, por meio de tábuas de pedras, mas disse que essas leis deveriam estar no coração do seu povo. E na nova aliança, por mais que a ênfase seja naquilo que é interno, falando aqui dessa lei sendo gravada em nosso coração, ele também nos deu externamente. Vocês estão diante dela aí, com a Bíblia em suas mãos. Externa e internamente presente. Terceira promessa. Deus prometeu, ele fez uma promessa de posse a nós. De posse. Veja aí o versículo 33, parte B. 33, parte B. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A promessa é essa. Eles, no caso, o povo da aliança, nós pertenceríamos a Deus e Deus pertenceria a nós. A promessa, meus irmãos, de pertencer a Deus numa relação amorosa mútua é uma das promessas mais frequentemente
repetidas em todo o Antigo Testamento. Vários sermões vocês já ouviram aqui neste púlpito em Jeremias, que de alguma maneira falava sobre isso, explícita ou implicitamente. Porque, de fato, é algo que aparece corriqueiramente nas páginas de todo o Antigo Testamento. Veja isso, você. Abra lá em Êxodo capítulo 6, Êxodo 6, versículo 7. Sem desmarcar Jeremias 31, abra em Êxodo capítulo 6, versículo 7. O texto diz assim, Êxodo 6, versículo 7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E serei vosso Deus. Outros textos falam sobre isso também. Por exemplo, Cantares 2:16. Você pode abrir, Cantares 2:16, a parte A. Texto bastante conhecido. O meu amado é meu e eu sou o dele. Ou então, Oséias 2:23. Oséias 2:23. Ah, não, meu povo direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Essa sempre tinha sido a essência do relacionamento pactual. E isso, meus irmãos, transcendia todo o arranjo político meramente externo, ao instituir um vínculo pessoal entre as partes em aliança. Esse vínculo sempre tinha sido real, significativo e efetivo, no que se refere ao compromisso de Deus com a aliança. Agora, estará realmente presente na resposta do povo por causa da atividade interior do Espírito de Deus. Sempre que Deus faz uma aliança com o seu povo, o que ele está fazendo, em última instância, é dar a si mesmo ao seu povo. Não é à toa que é assim que os teólogos costumam chamar essa expressão aqui, que é repetida em toda a palavra de Deus. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Este é o cerne da aliança. É o coração da aliança. É o centro de tudo. Esse é o propósito final. Claro, para a glória de Deus somente. É Deus ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. A principal bênção da nova aliança está aqui sendo descrita diante dos seus olhos. Qual é, pastor? É você estar em amizade e em comunhão com o seu Deus. Nada supera isso. Nada. Nenhuma promessa, nenhuma outra bênção, e há muitas aqui em outros textos bíblicos, nada se compara a isso. Nada se compara a isso. O teólogo John Murray, escrevendo sobre isso, falou o seguinte, ele disse assim, é a coroa e o objetivo de todo o processo de religião, a saber, a união e a comunhão com Deus. É a coroa e todo o objetivo do processo da religião verdadeira, a religião cristã. É o ápice, meus irmãos. Não há nada mais importante do que isso. Percebe o quão distantes estamos dessa realidade? Porque o que a gente busca como bênçãos do Senhor, como promessas da parte do nosso Deus, via de regra, são coisas que se referem a questões meramente terrenas, que não têm peso de eternidade, que não têm um valor eterno. É Deus cumprindo uma agenda para mim aqui e agora. É eu subir no meu emprego, eu ter uma melhora financeira, uma estabilidade maior no meu casamento, os meus filhos serem abençoados com prosperidade, inclusive financeira, profissional. Normalmente a gente está buscando apenas isso da parte do nosso Deus. Quando há inúmeras bênçãos espirituais prometidas e concedidas a Deus, por meio de Cristo, por Deus a nós, por meio de Cristo, que são infinitamente superiores. E essa é a coroa delas. É a coroa delas. Absolutamente ninguém que não esteja em Cristo, tal pessoa, tem tal promessa em sua vida. Você consegue perceber o quão privilegiado você é? Você está em comunhão com o Deus eterno, e Ele poder dizer, Ele falar, asseverar isso na sua palavra. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Tu és o meu povo. Tu és o meu povo. Todos os demais povos
todas as demais pessoas que não estão nessa relação não podem falar isso. Por mais que elas tenham riquezas e outros tipos de prosperidade em sua vida, elas não podem falar isso, e você pode. E você pode. Se você está em Cristo, você pode falar isso. Agora, para que você possa perceber isso na sua vida de uma maneira real, precisa ser verdade para você o que você ouviu, por exemplo, na leitura sequenciada do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Deus se deleita no seu povo. A pergunta é, você se deleita em Deus? Ele é o teu maior deleite? A tua maior satisfação? É na relação, na comunhão com Ele que você tem maior alegria e prazer, a despeito de todos os problemas que você enfrenta? Quarta promessa. Um quarto aspecto aqui, meus irmãos, da promessa da nova aliança é o conhecimento do Senhor. Como eu disse, sendo visto agora de forma ainda mais específica aqui, esse conhecimento. Versículo 34, a parte A. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Meus irmãos, com frequência, a Bíblia ela ordena aos crentes que ensinem uns aos outros a conhecer o Senhor. Esse ensino ele é repetido na Bíblia várias vezes. Mas agora, Jeremias ele fala de uma promessa que se refere a um dia em que não seria mais necessário que houvesse ensino. Desde o mais novo até o mais velho conheceriam a Deus. E a expressão usada aqui, a palavra usada para conhecimento, a ideia é algo com uma conotação mais profunda, de uma intimidade, de um conhecimento pessoal. É aquela mesma palavra que eu já citei outras vezes aqui, para se referir inclusive à intimidade de um casal. A ideia mesma é essa, é de uma intimidade profunda entre Deus e o seu povo, onde envolve mente, emoção e vontade, ou entendimento, afeições e vontade. Todo o nosso ser se relacionando intimamente com o nosso Deus e conhecendo-o profundamente como Deus da aliança, como nosso Deus. Mas veja, esse é outro versículo desse contexto da nova aliança aqui, que é mal interpretado por irmãos nossos, e sobretudo batistas. Olha, o texto fala aqui de algo singular. O texto fala aqui de um período em que não haverá mais a necessidade de ensino. Mas veja, o texto aqui não deve ser entendido como se estivesse rejeitando o ministério do ensino, como se tornasse obsoleto o ensino da palavra de Deus no meio do povo de Deus. E aqui, por isso que é importante ter em mente que a nova aliança sendo anunciada aqui, ela tem esse aspecto do já e do ainda não. Do que a gente já experimenta agora, depois da inauguração da nova aliança em Cristo, e daquilo nós experimentaremos no futuro, quando Ele retornar. O próprio Senhor Jesus, Ele instituiu mestres para a sua igreja. Foi Ele quem chamou os apóstolos. E como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11 em diante, Ele deu. E Ele mesmo deu, Ele mesmo concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres para a sua igreja, no tempo da nova aliança. Então o texto aqui, de forma alguma, nega a continuidade do ensino da necessidade de haver mestres no período da nova aliança, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O próprio termo aparece aqui, veja, os termos que aparecem, diz assim, 34 ainda, ele vai usar a expressão próximo, cada um ao seu próximo, e depois fala, nem cada um ao seu irmão. Esses dois termos, eles expressam claramente obrigações pactuais, presentes ainda, e são recíprocas dentro do povo de Deus. O conhecimento de que se fala aqui vai muito mais além do que um mero conhecimento de fatos da revelação do nosso Deus. O conhecimento aqui envolve, como eu disse, um conhecimento que é interior e envolve um compromisso pessoal com o Deus da aliança.
com o Deus da aliança. A ideia, meus irmãos, é que não é que faltava aqui um conhecimento ou houvesse uma ampla ignorância da lei naqueles dias. A ideia não é essa. O problema surgia de uma falta de familiaridade pessoal com o caráter e a vontade do Deus que eles professavam servir. Sob a administração da nova aliança, essa deficiência seria sanada. O texto diz: porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. A expressão pode ser entendida como do mais jovem ao mais velho, ou através de todo o espectro social. A ênfase é na universalidade do conhecimento, que é produto não apenas de ensino externo, mas da ação do Espírito de Deus no coração. Pastor, eu não entendi tão claramente. Por que o senhor mencionou a questão dos batistas aqui e outros que interpretam mal o texto aqui? Veja, porque é importante salientar isso. Aqueles que enxergam nesse texto uma inauguração da nova aliança, onde tudo que é dito aqui se espera, ou se esperaria que estivesse já acontecendo após a vinda de Cristo, eles expressam com essa fala uma escatologia superrealizada. É isso que eles estão expressando. Por quê? Porque o que Deus fala aqui em sua palavra só irá acontecer em sua plenitude na volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, ainda haverá a necessidade de ensino. A semelhança do que eu mencionei sobre a lei no coração e a lei em tábuas de pedra. Quando Deus fala sobre a lei em tábuas de pedra no coração, como eu disse, o contraste não é antes uma lei, um tipo de lei, o decálogo em pedras. Agora uma lei no coração, uma outra lei. Não, é a mesma lei que foi entregue externamente ali ao povo e deveria ser vivida internamente. Agora ela é concedida internamente, mas que também nós a temos externamente. As duas coisas permanecem da mesma forma. Deus, Ele tinha mestres que Ele levantou na antiga aliança para ensinar o seu povo acerca do seu conhecimento. Só que o seu povo não ouvia a sua palavra, não se relacionava com Deus como deveria, e Deus promete que na nova aliança eles vão conhecê-lo ainda mais profundamente. Em plenitude, quando Jesus Cristo voltar. Enquanto isso, ainda haverá imperfeição em nosso conhecimento. Mas pastor, então qual é a diferença? Uma das diferenças de superioridade da nova aliança em relação à antiga, nesse aspecto aqui, é que o conhecimento agora que nós temos é maior do que os crentes tinham na antiga aliança. Ele é maior, ele é mais abrangente, ele é mais profundo, ainda maior do que o que eles tinham. Até certo ponto, essa promessa, como eu disse, ela já se tornou realidade na igreja. Todo crente conhece pessoalmente o Senhor Jesus Cristo. No entanto, ela é especialmente uma promessa para a eternidade. Todos conhecerão a Deus, desde o menor até o maior. Você consegue enxergar também o privilégio aqui? Você hoje conhece mais a Deus do que Abraão, do que Moisés, do que Davi. Qualquer homem, inclusive Jeremias, qualquer servo santo do Senhor da antiga aliança, conhece menos a Deus do que você conhece. Porque sim, a nova aliança já foi inaugurada. Nós já temos, em algum grau, esse conhecimento da parte do nosso Deus. Então o conhecimento que nós temos hoje é muito maior do que o que os nossos irmãos tinham na antiga aliança. Irmãos, que privilégio nós temos. A revelação do nosso Deus completa, entregue a nós, dada em nossas mãos. Agora, qual a implicação disso? Ora, se nós temos hoje mais conhecimento, ou pelo menos mais acesso ao conhecimento do Senhor, a pergunta é: tem sido
Essa é uma evidência em sua vida? Uma vez que você é um crente da nova aliança, que vive sob a administração da nova aliança, isso é verdade na sua vida? Pastor, não entendi. Você pode asseverar nessa noite: eu conheço mais a Deus do que Abraão? Eu conheço mais a Deus do que Moisés? Eu conheço mais a Deus do que Davi, do que Jeremias? Eu conheço mais a Deus do que todos os meus irmãos da antiga aliança? Não com soberba, não nesse sentido, mas grato a Deus por tamanho conhecimento. Porque sim, nós temos aqui as páginas, não só do Antigo, mas do Novo Testamento também, meus irmãos, lançando uma maior luz acerca da revelação do nosso Deus. Completa, a vontade, o conhecimento, a mente do Senhor está revelada a nós aqui, no tocante àquilo que Ele quis revelar, para o bem do seu povo, para a salvação do seu povo. Você conhece o Senhor assim? Não apenas com relação ao seu intelecto, com relação a aspectos externos. Você conhece o Senhor assim, intimamente, internamente? Ou você é como o povo da antiga aliança, dos dias de Jeremias e de outros, até mesmo daqueles homens dos dias de Jesus, os fariseus, que tinham sim a Bíblia na ponta da língua, sabiam citar vários textos de cabeça, conheciam eruditos, eram eruditos, mas não havia conhecimento íntimo e pessoal com o seu Deus. Para estes, e para todos aqueles que se enquadram nessa condição, o próprio Jesus disse que naquele dia dirá: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Porque a nova aliança nos lembra, meus irmãos, que não apenas o caráter externo, o conhecimento externo acerca do nosso Deus, mas um conhecimento interno, pessoal, íntimo com Ele, é exigido da parte dele para conosco. É uma evidência da obra da graça em nossas vidas, que nós conhecemos ao nosso Deus em termos relacionais, íntimos, de comunhão com Ele. Em quinto lugar, quinta promessa, a nova aliança prometeu perdão de pecados. Interessante, eu vou falar isso logo no início. Veja o fluxo e observe aqui as promessas. Perdão de pecados, pastor, na nova aliança é prometido, mas por vezes nós não ouvimos aqui, hoje mesmo, a declaração de perdão sendo tirada, extraída do Antigo Testamento, num contexto da antiga aliança. Percebe que a nova não é tão nova assim? Pelo menos não é nova no sentido de substância. É nova no sentido de renovada. A mesma aliança sendo renovada. A substância permanece no mesmo pacto da graça, sob nova administração. Versículo 34, parte B. Perdão de pecados. 34, parte B. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A antiga aliança, ela lidou com o problema do pecado por meio dos sacrifícios da lei. Você sabe, foi assim que aconteceu. Deus instituiu ali nos dias de Moisés. Na verdade, antes disso, os homens que serviam ao Senhor já sacrificavam a Deus. Desde, na verdade, o próprio Deus foi o primeiro a sacrificar lá no Éden, no caso ali no contexto com Adão, após a queda de Adão. Mas pensando aqui no sistema cerimonial de sacrifício, isso é instituído nos dias de Moisés. E essa foi a maneira de Deus lidar com o seu povo durante toda aquela administração da antiga aliança. Mas na nova aliança, o pecado seria resolvido de uma vez por todas. Esse é um dos contrastes. Essa é mais uma demonstração aqui no texto de que por que a nova aliança é superior à antiga. Ou por que a nova administração do Pacto da Graça é superior à antiga administração do mesmo Pacto da Graça. Uma das razões, uma delas, porque na antiga aliança, ou na antiga administração do Pacto da Graça, havia a necessidade de um sacrifício contínuo. Esse é um dos argumentos do autor aos Hebreus. Um sacrifício contínuo era oferecido a Deus. Na nova aliança, um sacrifício foi realizado de uma vez por todas. O preço do pecado
foi pago na íntegra. Deus não só ele perdoa, como também ele esquece. O texto fala sobre isso aqui, veja, não é esquecimento no sentido de amnésia, irmãos, mas a ideia de não lançar em rosto. Deus, quando perdoa o seu povo, ele não pega mais os seus pecados e lança em nosso rosto, nos acusando disso. A maneira como a nova aliança trata do problema do pecado é por meio da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Os pecados do povo de Deus foram perdoados e completamente esquecidos, apagados lá no Calvário. Como diz o texto de Lucas 22:20, quando Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos, a Páscoa, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Aqui o Senhor estava afirmando que todas as promessas da nova aliança encontravam o seu cumprimento nele, na pessoa de Jesus Cristo. A nova aliança é estabelecida mediante o seu sangue derramado na cruz pelos nossos pecados. Todas as bênçãos da nova aliança estão localizadas no Cristo crucificado e ressurreto. Repetidas vezes, o autor aos Hebreus fala de uma superior aliança, meus irmãos, instituída com base em superiores promessas, como diz lá Hebreus 7:22, Hebreus 8:6. Deus não encontrou defeitos na antiga aliança, não havia defeitos nela. Como eu disse, bem como também não na sua lei. É perfeita a aliança, é perfeita a promessa, a aliança e a lei. Mas as pessoas, o povo, sempre foi o problema. Uma aliança melhor era necessária para lidar com o problema do pecado. Melhor em que sentido? Uma administração superior deveria ser assim executada. A aliança superior em Hebreus é exatamente a mesma que a nova aliança em Jeremias. Pois o autor dos Hebreus ele cita a promessa inteira de Jeremias, lá em Hebreus 8, do 8 ao 12, como lemos pela manhã. Ali, o escritor faz a seguinte importante afirmação. Hebreus 8, no versículo 13, parte A. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Como eu já expliquei pela manhã, a antiga aliança não é abolida, não é uma mudança substancial, mas há um cumprimento da antiga na nova aliança. As leis da antiga aliança permanecem, agora escritas em nosso coração. Vai lá para Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, sem desmarcar Jeremias 31, Hebreus 9, versículo de número 15. Hebreus 9, versículo de número 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E aí vai para o capítulo 12 agora, capítulo 12 de Hebreus, versículo 24. 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A razão pela qual a nova aliança é muito melhor é exatamente por isso. Nós temos um mediador que é superior. Mais uma vez, o contraste não é Moisés e Cristo como se fossem duas coisas totalmente, substancialmente em seus ofícios distantes, distintos. Moisés é um tipo de Cristo. Era um mediador do pacto da graça sob a administração da antiga aliança, apontando para o Redentor que viria, que é superior a ele, obviamente. O cumprimento está na pessoa de Cristo, na sua obra. Ele é superior, de fato, bem como a aliança que ele administra. Ele é o cumprimento, meus irmãos, de tudo aquilo que as promessas, as sombras, os sacrifícios, tudo aquilo que apontava a antiga aliança.
para a pessoa do Redentor. É na nova aliança, ou é a nova aliança que oferece satisfação final e plena para a maldição de Deus contra todo tipo de quebra da aliança. Um sacrifício perfeito, único, foi realizado por um cordeiro imaculado que morreu no lugar do seu povo. Percebe como o contraste aqui, eu quero deixar isso muito claro nesse sermão, pregado em duas partes. Não é substancial. Você entende os termos? Se tiver alguma dificuldade, me procure após o culto quanto a isso. O contraste não é substancial. Não são duas alianças substancialmente distintas. São externamente ou em sua administração distintas. A essência é a mesma. Deixa eu ilustrar isso para você de uma outra maneira. Pense no governo de um país, do nosso país mesmo. Quando há a mudança de presidente, o que acontece? Há uma mudança na administração do governo. Mas o país não deixa de ser o Brasil. O governo permanece, nesse sentido, eu digo, o mesmo. É o governo do mesmo país, a mesma nação. Ela passa agora a ter uma nova administração. Um outro assume o lugar e administra. O pacto que Deus firmou com Adão após a queda, ele é o mesmo que ele administrou com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, durante toda a antiga aliança. E é o mesmo pacto com Cristo. Todavia, em Cristo há uma nova administração. O pacto, a substância, a essência é a mesma, mas a administração muda. Muda. E essa administração, certamente, ela é muito superior. Muito superior. As promessas citadas aqui, todas elas, e as que eu ainda irei mencionar, as duas últimas, elas mostram, elas evidenciam esse fato. A saber, que a administração da nova aliança, através da pessoa do mediador do pacto, o Senhor Jesus Cristo, ela é superior. Ela é superior. Sexta promessa. Jeremias prometeu, ou Deus prometeu, através do profeta Jeremias, que a nova aliança, ela teria uma duração infinita. Veja aí, versículos 35 até o 37. 35 a 37. É belíssimo aqui, meus irmãos, veja aí. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra, cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Esses versículos aqui mencionados, eles acrescentam, meus irmãos, um penhor de permanência para os termos da nova aliança, ao mostrar que Deus é aquele cujo poder e cuja disposição prevalece no mundo natural e também no mundo espiritual. A linguagem, ela é chamada pelos estudiosos de uma linguagem ínica. Por quê? Porque ela é semelhante à linguagem que é encontrada em muitos salmos, em que os atributos divinos são a base para o louvor a Deus, e são listados em várias cláusulas relativas. Você tem aqui, claramente, uma linguagem de louvor, uma linguagem que lembra as obras do Senhor na criação, bem como não apenas a sua criação, no sentido de ter feito, mas de sustentar, pela sua providência, a sua criação. A continuidade da ordem criada é uma expressão da integridade divina que prevalece também nas questões espirituais. Vejamos cada uma dessas sentenças. Veja a primeira sentença aí.
Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite. Aqui, essa sentença nos lembra as ordenanças da criação. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 16. Embora aqui o sol e a lua sejam claramente citados como tais. Fixas refere-se à ordem fixa que Deus estabeleceu para a criação, que ele prometeu perpetuar na aliança noética. A permanência, meus irmãos, dos arranjos divinos na natureza indica a permanência que pode ser esperada da nova aliança. Tudo está sob o seu cuidado providencial. É aquele que deu o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite. Isso é usado como base para falar da firmeza da nova aliança. Veja, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Agora, ele aponta aqui para o poder e o controle do Deus que decretou esses arranjos no mundo natural. Nenhum fenômeno natural pode ocorrer contrário àquilo que Deus deseja. E a menção ao Senhor dos Exércitos aqui, que tem o poder sobre o mundo natural, reforça a ideia de onipotência. O mesmo Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, é aquele que está falando, está prometendo coisas maravilhosas acerca da nova aliança. Então, o Senhor associa sua disposição e seu controle sobre o mundo natural aos seus arranjos para o seu povo. Este existirá, no mínimo, de modo tão permanente quanto aquele. A ideia é: olhem para o sol, olhem para a lua, para as estrelas, para toda a criação. Veja como eu as fiz e eu as sustento. Da mesma forma, é verdade com relação à firmeza da nova aliança. Esse pacto é tão fixo, é tão firme, quanto o sol, a lua e as estrelas no céu. Na sequência ele diz ainda, versículo 36, se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel ser uma nação diante de mim para sempre. É necessário explicar isso com mais detalhes aqui. Veja, o uso do termo político, nação, mencionado aqui, e não do termo mais familiar, povo, dá origem a uma pergunta quanto à medida em que essa fala aqui se refere à perpetuidade de um Estado judaico. Inclusive, alguns dos textos a poder defender isso, a ideia do Estado judaico, à luz desse texto aqui. Porém, meus irmãos, o termo nação sempre teve um papel significativo nas promessas da aliança, sendo encontrado, por exemplo, lá em Gênesis 12 e também em Êxodo 19. De fato, ele apontava, em primeiro lugar, para a realidade veterotestamentária da nação de Israel como uma incorporação do governo divino sobre a terra. Mas o alcance da teocracia não foi planejado para se restringir às realidades políticas da Palestina. As promessas de Deus, de ser o Deus do seu povo, de governar o seu povo como um rei, não era somente para aqueles que pertenciam a Israel, etnicamente falando. Essa era apenas uma característica temporária, anterior, antes do advento de Cristo. Assim como a membresia dos descendentes, semente de Israel, não devia mais ser reconhecida como uma questão de descendência física, mas como tendo sido ampliada para incluir todos aqueles que têm a mesma fé que os patriarcas. Assim também, a forma externa de sua organização coletiva tinha sido internacionalizada. Agora, Abraão é verdadeiramente pai de numerosas nações e, portanto, herdeiro do mundo. Onde quer que aqueles que têm a mesma fé de Abraão sejam encontrados, como é o nosso caso aqui nessa noite, vivendo na comunidade da aliança, que é a igreja de Cristo sobre a terra, ali a nação dos fiéis deve ser encontrada, pois eles verdadeiramente são aqueles que estão diante de mim. Colocando isso de forma mais resumida, mais sucinta. A fala do Senhor aqui sobre a sua nação permanecer diante dele, Israel, não é um amparo bíblico exegético para se defender um Estado judaico e ali sair em prol da causa sionista. Não é essa a ideia. Mas é mais um termo bíblico, nação aqui como povo, para se referir ao povo de Deus como um todo. Lembre-se, o contexto aqui é da nova aliança. Isso se refere a todo o povo de Deus que experimentaria essas promessas, não apenas judeus,
mas os gentios também seriam considerados como nação diante do Senhor. Pastor, não entendi ainda. A promessa aqui da aliança está firme, fixa, bem como estão a criação de Deus, como está a criação de Deus. Não é apenas para os judeus, filhos de Abraão na carne, mas é também para você e para mim, filhos de Abraão pela fé. Pela fé. É então aqui acrescentada, meus irmãos, uma garantia adicional, comunicada por meio da afirmação de uma condição impossível. Veja, assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo. Essas são tarefas mencionadas que estão além da capacidade humana. Naqueles dias, e ainda são. A incapacidade humana de realizar tal cálculo está num dramático contraste com a capacidade de Deus em controlar o seu universo. No entanto, apenas se essas exigências impossíveis forem cumpridas, diz o texto, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto disseram, diz o Senhor. Percebe o peso da sentença aqui? Eu só vou rejeitar o meu povo, Israel, a igreja, se tal cálculo puder ser feito. Medir os céus e a terra. A promessa anterior, meus irmãos, garantia a continuação de Israel como uma entidade. O foco agora é na possibilidade de rejeição. Deus só rejeitará o seu povo totalmente por motivos morais, no evento improvável de os céus poderem ser medidos. Portanto, a nova aliança em Cristo é tão confiável quanto as leis fixas da natureza, se não mais. É uma aliança irrevogável. A nova aliança tem tanta probabilidade de malograr quanto todo o universo de parar. Deus não esquecerá o seu povo, mais do que a humanidade irá desvendar todos os mistérios do espaço interestelar. As promessas de Deus são tão certas quanto o nascer do sol. Uma pessoa de 10 anos já experimentou pelo menos 3.650 nasceres do sol. Quem tem 20 anos, pouco mais de 7.000 nasceres do sol. Se você já passou dos 30, assim como eu, mais de 10.000. Se você já passou dos 80, como alguns irmãos aqui nessa noite, já experimentou mais de 30.000 nasceres do sol. Com base na sua experiência, dos seus 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco, 80 e poucos anos, esse tanto de nascer do sol que você já experimentou, já vivenciou, qual é a garantia que você tem? Ou você tem alguma garantia de que amanhã ele vai nascer de novo? Você tem alguma garantia? A tua experiência te dá a base para isso? Você tem certeza que isso vai acontecer? Tem certeza que isso vai acontecer? E nós que cremos no nosso Deus, sabemos que isso acontece porque o próprio Deus, Ele faz o seu sol nascer. Pois bem, tão certo como o sol nascerá amanhã, são as promessas de Deus na nova aliança para você. Para você que é povo dele. Tão certo como o sol nascerá, são as promessas de Deus para a vida do seu povo. Isso não pode alegrar o teu coração, crente? Como é que você não pode sair ainda mais contente, satisfeito em saber disso? O sol, a lua, as estrelas. Pense agora com relação nesse momento, aqui estamos num contexto noturno. Assisti um filme uma vez que mostrava ali a possibilidade da lua ser afastada, ela ser, nesse caso, vir mais para próximo da Terra.
Você não tem essa insegurança, tem? A lua vai despencar. Isso vai acontecer. Você tem certeza que ela permanecerá fixa lá no céu. Porque o Senhor, pela palavra do seu poder, a colocou lá e a sustenta lá. Não um acaso. Mas o próprio Criador a colocou lá e a sustenta lá. A certeza que você tem acerca disso, você deveria ter ainda mais com relação às promessas de Deus em seu pacto de graça. A nova aliança, meus irmãos, é uma aliança eterna. Os teólogos têm se esforçado para explicar a duração eterna da aliança. As alianças bíblicas costumam soar como contratos, como se Deus fizesse a sua parte e nós fizéssemos a nossa. Mas é claro, nós cumprimos o nosso lado do acordo e assim a aliança torna-se nula e sem efeito. Na verdade, porque nós não cumprimos, nunca cumprimos. Todavia, o mistério da graça de Deus é que Ele continua mantendo a sua aliança, mesmo quando nós a quebramos. E veja, mesmo no contexto da nova aliança, uma aliança irrevogável, e a gente ainda quebra. A única explicação para a permanência, para o vigor, ou para a aliança estar em vigor ainda, é porque Jesus Cristo a cumpre em nosso favor. O nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 31, diz assim, com quem foi feita a aliança da graça? O pacto da graça. Resposta, o pacto da graça foi feito com Cristo, como o segundo Adão, e nele com todos os eleitos como sua semente. Em outras palavras, a nova aliança não é um acordo meramente entre Deus e nós. Se fosse esse o caso, a nova aliança não seria melhor do que a antiga. Em vez disso, a nova aliança é um vínculo de sangue entre Deus Pai e Deus Filho em nosso favor. Jesus Cristo, o mediador do pacto, Ele é quem cumpre a aliança por nós. Você está na aliança, assim como eu, porque nós estamos em Cristo. Aqui está a glória da aliança, porque ela é fixa, permanente, irrevogável, tão certa como o nascer do sol da manhã, porque Jesus Cristo a cumpriu. Porque o nosso Redentor, meus irmãos, cumpriu cada aspecto do pacto, cada detalhe, cada parte, não ficou nada a desejar. Ele cumpriu perfeitamente o pacto em nosso lugar. Já pensou? Se dependesse da tua estabilidade, da minha estabilidade, para manter da nossa fidelidade, o quanto nós vamos conseguir aguentar? Como alguém já disse, se Deus tivesse deixado só um pouquinho de espaço para a gente ter que andar, para cumprir, pensando aqui num caminho, numa jornada, e no lugar de ter um longo caminho a percorrer, mas fosse só um passo. Olha, Deus fez tudo por você, te deu as condições, Ele te deu todas as chances, Ele te colocou numa condição altamente favorável e disse, agora dá só um passo. Dá só um passo para você ser salvo, dá só um passo para o pacto ser cumprido, dá só um passo para garantir a sua salvação eterna. Sabe o que aconteceria conosco? Tropeçaríamos, iríamos cair. Um passo, se dependesse de nós um passo sequer, iríamos cair prostrados, porque nós não temos nenhuma condição de cumprir. Não há em você, não há em mim nenhuma condição de cumprir o pacto. A obra do Redentor é perfeita, meus irmãos. Ela é completa, ela é suficiente, ela é eterna. Por isso, a nova aliança, a nova administração do pacto da graça é superior à antiga. Última promessa. E aqui nós encerramos. Sétima e última promessa. Versículo 38 até o 40. Ouça.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro do Cédron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Lá no chamado de Jeremias, chamado este que ele acontece no capítulo 1, mas ele é repetido, ou pelo menos aspectos dele é repetido durante todo o livro. Deus falou lá em Jeremias 1:10, que ele foi chamado para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir. Depois de 40 anos de obra de demolição, meus irmãos, as suas profecias se tornaram realidade. Os babilônios arrancaram, derribaram, destruíram e afligiram Jerusalém. Essa obra de demolição, ela preparou o terreno para que Jeremias entrasse na segunda fase do seu ministério para o povo de Deus, à medida que o Senhor começava a velar sobre eles, para edificar, como diz o versículo 28, aí, parte B, e para plantar. Sim, a promessa aqui descrita é uma promessa relacionada ao que Deus já falou anteriormente sobre uma espécie de renovação urbana, de uma restauração da sua cidade, uma reedificação da cidade do seu povo. Quando Jeremias fez um grande passeio pela cidade, ele atentou para os seus pontos de referência e descreveu seus limites. Deus estava fazendo promessas que são verdadeiras para uma cidade verdadeira. Haveria vida após a morte de Jerusalém. As partes da cidade que estavam em ruínas seriam reconstruídas. O que havia sido amaldiçoado seria abençoado. Até mesmo o vale do filho de Inom. Veja aí, a palavra de Deus diz assim, no versículo 40. Todo o vale dos cadáveres. É uma referência aqui ao vale do filho de Inom. Lembra? Que significa o que é esse vale? Um local este em que eles sacrificavam seus próprios filhos. A promessa é que até para esse lugar, o Auschwitz da antiga Palestina, onde crianças foram cremadas ali, sacrificadas em altares pagãos, seria consagrado ao Senhor. Haveria restauração até no vale do filho de Inom. O cemitério e o depósito de lixo se tornariam terreno sagrado. Todas essas promessas iriam se tornar realidade. Pastor, isso aconteceu? Houve algum cumprimento disso, pelo menos em alguma medida? Sim, de fato. Quando Neemias reconstruiu Jerusalém, depois do exílio, os seus engenheiros, você pode depois ver isso aqui em casa com calma, se você não conseguir anotar agora, depois ouça o sermão novamente. Neemias 3, versículo 1. Neemias 3, versículo 1. Eles começaram pela torre de Ananel. E no capítulo 3, em Neemias, versículo 28, diz que eles fizeram reparos para cima da porta dos cavalos. Esse foi o cumprimento terreno e físico da promessa de Jeremias. O povo regressando a Jerusalém e assim Deus cumprindo a sua promessa, restaurando a cidade do seu povo. Isso aconteceu, meus irmãos. Mas como você já foi instruído acerca disso, as profecias bíblicas, as promessas de Deus, elas têm mais de um nível de cumprimento. Há também um cumprimento aqui celestial da promessa urbana da nova aliança. Deus está construindo uma cidade eterna para o seu povo. As palavras do teólogo de Oxford, Oliver Donovan: nenhum destino pode ser concebido no mundo, ou mesmo fora dele, além de uma cidade. Quando Cristo retornar, seu povo verá, como diz Apocalipse 21:2, a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Sim, as promessas aqui descritas sobre uma restauração da cidade, algo que envolve um contexto urbano, apontam para o que Jesus Cristo fará em seu retorno. Novos céus e nova terra. Jerusalém celestial, ataviada, descendo dos céus para nós.
as exposições bíblicas, elas concluem com aplicações. Na verdade, isso depende muito de cada pregador. Há pregadores que fazem a exposição inteira e só no final vai fazendo várias aplicações. E há outros que vão expondo ou vão aplicando à medida que vão expondo, que é o meu caso. Mas o fato é que a aplicação ela vem depois da exposição. Depois de você ouvir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 promessas. É preciso ser dito alguma coisa ainda? E olha que tiveram aplicações ao longo delas. É necessário você ouvir alguma coisa ainda da parte de Deus? Se você apenas lesse esse texto em sua casa e nele meditasse consideravelmente orando ao Senhor, certamente o Senhor já falaria profundamente ao seu coração. Porque as promessas são claras aqui, explícitas. Quanto mais depois de ouvir uma exposição em 2 partes, detalhadamente do que Deus fala para o seu povo, o que é que você ainda quer? O que se espera de você e de mim, depois de ouvir tudo isso, é fé. Crer nas promessas do nosso Deus. Todas as promessas da nova aliança são coisas que o próprio Deus se compromete a executar. Vejamos isso rapidamente. Versículo 31, ele diz: firmarei nova aliança. Versículo 31. 33, na mente lhes imprimirei. Veja, eu farei isso. As minhas leis. Eu serei seu Deus. 34, perdoarei. Eu perdoarei as suas iniquidades. 37, ele não rejeitará toda a descendência de Israel. Todas as cláusulas da nova aliança são promessas. Como ensinou o grande teólogo Thomas Boston, ele diz: o que resta para os pecadores, para que estejam em aliança com Deus de modo pessoal e para a salvação, não é como contratantes e contratados fazer uma aliança com Ele para a vida e a salvação, mas sim apenas tomar posse da aliança de Deus, já feita desde a eternidade entre o Pai e Cristo, o segundo Adão, e revelada e oferecida a nós no Evangelho. O que Boston está falando aqui? Boston está dizendo o seguinte: o que você precisa fazer é crer. Crer que o que Deus diz é verdade. Que o que Ele promete, Ele cumpre. Que Ele já começou a cumprir. E a sua plenitude experimentaremos na volta do seu Filho. Lembra do que eu sei pela manhã? O trabalho cuidadoso do restaurador, ainda que não há animação. Curioso, né? Altamente meticuloso. Bem cuidadoso, pegando um boneco e tratando ali com todo cuidado. E reparando os defeitos, corrigindo os erros, aprimorando, tornando-o ainda mais belo, melhor. A antiga aliança não tinha defeitos nela, propriamente dita. Mas o Senhor estabeleceu uma administração ainda melhor, ainda superior a ela. O que Ele fez, meus irmãos, foi uma renovação desse pacto. E muito mais cuidadoso que qualquer restaurador. Muito mais atencioso para com os termos do pacto, para com o objeto, aqui no caso, pensando no seu povo. Assim Deus trabalhou e tem trabalhado em nós. O restaurador, ele trabalha de tal maneira ali para preservar o objeto. Muito mais é o Senhor nosso Deus trabalhando em prol do seu povo. E no final, o que é que você tem? A glória da restauração, a glória da renovação. Vendo o mesmo objeto renovado, com uma glória muito superior. A nova aliança é isso, ou nesse caso, muito melhor do que isso. Superior à antiga. Não substancialmente, mas em sua administração.
Lembre-se que Yahvé, ele abençoa gloriosamente o seu povo. Gloriosamente. É uma palavra que, penso eu, pode resumir isso. Glorioso, majestoso, tudo que ouvimos aqui. Ele abençoa gloriosamente o seu povo, através da nova aliança. Você está na aliança com o nosso Deus? Com o seu Deus? Ele é seu Deus de fato? Se não, nessa noite a palavra de Deus lhe chama ao arrependimento de pecados e à confissão dos pecados e se render a Cristo, o mediador do pacto da graça, para que você possa estar nessa condição, nessa aliança, e cada uma dessas promessas ser verdade para você, como é para o povo aqui em termos coletivos, ser também para você em termos individuais. Que Deus abençoe o seu povo, encoraje o seu povo, e que essa semana que já se iniciou seja uma semana em que você busque nessas promessas aqui descritas força, coragem, intrepidez e ousadia para permanecer firme no Senhor. Lembrando que o sol que nascerá amanhã, quando você se levantar, lembre-se, tão fixo como esse sol, é a palavra do meu Deus, é o seu pacto comigo. Amém. Oremos. Louvado seja o teu santo nome, Senhor nosso Deus. Te bendizemos e exaltamos, glorificamos a Ti, Deus do pacto, Pai, Filho e Espírito Santo. Como é bom ouvir a Tua voz, como é bom, ó Deus, sermos encorajados, edificados, fortalecidos, bem como também advertidos, como um pai fala com seus filhos, pelo Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, nessa noite, que a Tua palavra proclamada pela manhã e também agora há pouco venha produzir os frutos em nossas vidas. Que possamos responder com fé, crendo nas Tuas promessas e vivendo à luz delas. Nos conduz, ó Deus, e nos conforma à Tua vontade. Que possamos assim descansar nas promessas do Senhor. E ao olharmos para a Tua criação, enxergarmos não apenas a providência do Senhor, mas também a fidelidade pactual do Senhor, que mantém fixa não apenas a criação, mas o pacto, as promessas, por meio de Cristo. Assim nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.